Bom, alunos, nessa videoaula, então, dando continuidade ao estudo do sistema endócrino, a gente vai concentrar a atenção nas paratireoides. As paratireoides normalmente formam 4 massas de tecido epitelial cordonal localizadas na face posterior da tireoide. Então, normalmente são 4 pequenas massas, às vezes 3, às vezes 5, enfim, usualmente 4 glândulas paratireoides, né? A função, né, principal da glândula paratireoide é a secreção do paratormônio, um importante hormônio regulador da calcemia. Nessa fotografia, a gente tem então uma imagem de um corte observado na microscopia de luz em menor aumento. Então, vocês estão vendo aqui um septo conjuntivo separando uma paratireoide da glândula tireoide. Aqui um nódulo linfático isolado e vocês observem bem a diferença de organização do tecido da glândula vesicular ou folicular, que é a tireoide, para a glândula cordonal. Observem que existem septos de tecido conjuntivo que adentram a glândula e vão se ramificando para distribuir inervação e vascularização. Quando a gente observa, então, a glândula paratireoide mais de perto, a gente percebe que elas são formadas por 2 tipos de células. As células principais, que como o nome diz, são a maioria das células, né? E as células oxífilas. Então, aqui nessa fotografia, vocês estão vendo aqui um pedacinho da paratireoide, com os capilares, algumas células adiposas infiltradas e capilares sanguíneos, né, passando por entre as células, por entre os cordões de células. E aqui dá para a gente perceber claramente 2 tipos diferentes de células. Aqui na parte inferior do slide, a gente tem uma região rica em células oxífilas, que são células maiores do que as principais, que são essas que vocês estão vendo aqui em cima. Aqui tem uma oxífila também, mas a maioria aqui em cima é principal, né? Então percebam que as células oxífilas, elas são maiores e têm o citoplasma mais eosinofílico. A alta eosinofilia das células oxífilas se deve a uma grande quantidade de mitocôndrias no seu citoplasma. A função das células oxífilas é desconhecida. Há quem sugira que elas sejam precursoras das células principais, mas as características histológicas sugerem ser células transportadoras de íons, né? O tipo de coloração, a grande quantidade de mitocôndrias no citoplasma, enfim. Bom, falando agora um pouquinho das células principais. São células menores, né? Você vê que a gente enxerga um núcleo bem basófilo e quando a gente olha em volta do núcleo quase não percebe citoplasma. As células principais são as responsáveis pela produção do paratormônio, que na verdade é uma proteína de 84 aminoácidos que é codificada por um gene maior. Então, os ribossomas, né, na hora que traduzem o RNA mensageiro, produzem uma proteína de 115 aminoácidos chamada de pré-pro-paratormônio. Quando essa proteína, então, adentra as cisternas do retículo endoplasmático rugoso, alguns aminoácidos são retirados, são clivados, e ela passa a ter, então, a proteína passa a ter 90 aminoácidos, sendo chamada de proparatormônio. No aparelho de Golgi, então, mais 6 aminoácidos são retirados e aí o paratormônio fica na sua forma ativa e definitiva, forma com que ele é exocitado nos capilares fenestrados que passam entre os cordões das células principais. Então, de novo, a gente tem aqui um hormônio que é codificado, ou que é produzido, ou que é regulado não por outro hormônio, né?
Então, que tem a sua produção e a sua regulação independente de hormônios hipofisários. Aqui nessa fotografia a gente tem, no menor aumento aqui, uma visão panorâmica da paratireoide, a cápsula conjuntiva, os cordões celulares. E aí a gente vê que em algumas regiões esses cordões são mais rosinhas, são áreas que têm maior concentração de célula oxífila, em outras o cordão é mais roxinho, são regiões onde os cordões têm mais células principais. Na fotografia da direita, a gente percebe um aumento maior, né, do tecido paratireoidiano, e aí a gente observa uns grupinhos de células oxífilas, com aquelas características que a gente falou, de células maiores e com citoplasma mais eosinofílico, e vocês percebem que a grande maioria das células que formam esses cordões são células menores, são as células principais, passando por entre elas alguns feixes de tecido conjuntivo, dentro dos quais a gente encontra capilares sanguíneos, terminações nervosas, enfim. Na parte inferior desse slide, a gente tem uma representação gráfica dos dois tipos celulares encontrados na paratireoide. Então, à direita, uma representação da célula oxífila, como eu falei para vocês, uma grande quantidade de mitocôndria, o que confere eosinofilia ao citoplasma. E aqui à esquerda, uma representação da célula principal. Então, a célula principal ela tem um receptor na sua membrana, um receptor de cálcio. É um receptor de baixa afinidade pelo cálcio. Esse receptor está acoplado a uma proteína periférica do tipo proteína G. E quando ele é ativado pela ausência de cálcio ligada nele, ele então promove uma transdução de sinal que induz a transcrição do gene codificador do pré-pro-paratormônio. Esse pré-pro-paratormônio então começa a ser traduzido no citoplasma, é levado para o interior do retículo, quebrado uma primeira vez e transformado em pró-paratormônio. Esse pró-paratormônio então é levado ao Golgi, onde ele é quebrado uma segunda vez e a molécula definitiva então é empacotada em vesículas e exocitadas, né? Então veja que a ativação da célula, a célula só produz o hormônio quando é ativada, né? Como qualquer célula de glândula cordonal, e essa ativação se dá quando a calcemia é baixa. Então, quando a calcemia está aquém do normal, que corresponde a 9 mg por ml, esse receptor de cálcio na superfície das células principais, ele passa a ficar mais tempo vazio. E essa ausência de cálcio ligado no receptor desencadeia, então, a transcrição e a produção do paratormônio. Então, vejam bem, o paratormônio é produzido em situação de baixa calcemia. Portanto, sua função é elevar a calcemia. E ele vai exercer essa função de elevar a calcemia através de 3 estratégias que nós já vimos no mês passado quando estudamos o metabolismo do tecido ósseo, né? Então, uma das estratégias é estimular a reabsorção óssea. Uma vez que a matriz óssea é reabsorvida, o cálcio depositado na matriz para mineralizá-la retorna para o fluido intersticial e em seguida para a corrente sanguínea, portanto, contribui para elevar a calcemia. A segunda estratégia é aumentar a reabsorção de cálcio pelos rins. Então, se as células renais passam a reabsorver mais cálcio, parte do cálcio que seria excretado na urina retorna para o fluido intersticial e, consequentemente, para a corrente sanguínea, contribuindo também para elevar a calcemia. E a terceira estratégia é promover a ativação da vitamina D nos rins. Então, a vitamina D ela é produzida pela pele, né? Circula na forma inativa, passa pelo fígado e é hidroxilada uma primeira vez no carbono 25.
Quando essa vitamina D, ainda inativa, monohidroxilada, passa pelos rins na presença de PTH, ela é hidroxilada uma segunda vez no carbono 1, tornando-se então a vitamina D ativa, que continua circulando pelo corpo e, ao passar pelo intestino, estimula as células absortivas a aumentarem a quantidade de receptor de cálcio na sua membrana, voltada para a luz do intestino. Com isso, essas células passam a absorver mais cálcio da dieta. Como esse cálcio vai ser lançado na corrente sanguínea, ele também contribui para elevar a calcemia. Então, vocês percebem aqui um esquema disso que a gente acabou de falar a respeito da vitamina D. Ela é produzida na pele sob estímulo da luz ultravioleta e passa a circular no corpo na forma inativa. Quando passa pelo fígado, ela é hidroxilada uma primeira vez no carbono de posição 25 e continua numa forma inativa. Fica circulando pelo corpo. Ao passar pelos rins, em momentos em que também esteja circulando o paratormônio, as células do interstício renal hidroxilam a vitamina D uma segunda vez, agora no carbono 1. E aí a vitamina D adquire a forma ativa. Ela continua viajando na corrente sanguínea. Ao passar pelo intestino, ela faz com que as células absortivas aumentem a quantidade de receptor de cálcio na sua membrana e, com isso, elas conseguem então absorver mais cálcio da dieta. O cálcio é lançado na corrente sanguínea e, com isso, contribui também para elevar a calcemia. E esse slide é um velho conhecido de vocês, ele mostra a influência do paratormônio no tecido ósseo. Então lembrem, quem tem receptor para o paratormônio é o osteoblasto. Na presença de paratormônio, o osteoblasto secreta o fator estimulador de colônia de monócitos e expressa na sua membrana e também secreta, que não está aqui representado, uma molécula chamada ligante de Rank. O MCSF no endósteo ou no periósteo atrai monócitos migrantes da corrente sanguínea para o tecido conjuntivo em direção ao osteoblasto. Esses monócitos, eles vão então interagir com o Rank-L do osteoblasto e vão se transformar em células precursoras de osteoclasto, que vão se fundir umas com as outras, formando a célula gigante multinucleada que realiza a reabsorção óssea, ou seja, se transformando em osteoclasto. O Rank-L, que é secretado e que não foi desenhado aqui, tem a função de ativar osteoclastos pré-existentes e os recém-formados, estimulando então o processo de reabsorção óssea. Lembrando que, na ausência do paratormônio, o osteoblasto secreta a osteoprotegerina, que é uma proteína de alta afinidade com o Rank-L. Então, ela vai se ligar aos Rank-L de membrana dos osteoblastos, impedindo formação de novos precursores de osteoclastos. E difundindo-se pela matriz, ela se liga à molécula solúvel de Rank-L, impedindo que ela ative os osteoblastos. Então, contribuindo então para cessar o processo de reabsorção óssea. Lembrando que, na ausência de paratormônio, a tireoide vai produzir a calcitonina, que atua diretamente nos osteoclastos, inibindo a ação de reabsorção. Esse slide ele mostra para a gente uma alteração fisiológica normal que acontece na paratireoide com a idade, Então, vocês viram que com a idade todo o nosso metabolismo diminui e as glândulas diminuem a produção hormonal. Essa diminuição leva a um acúmulo de adipócitos, uma neoformação de adipócitos que vai ocupar então
o lugar daquelas células inativas, né? Aquelas células que não existem mais e que não produzem mais hormônio. Então, não é que a produção cessa, mas a quantidade de células na paratireoide, de células principais, diminui e o lugar delas é ocupado por adipócitos. Vocês lembram, num dos primeiros slides que eu mostrei nessa videoaula, no meio aos cordões da paratireoide tinha um ou outro adipócito já. E à medida que a gente vai envelhecendo, a quantidade dessas células aumenta. Bom, enquanto o slide anterior mostrou para a gente uma alteração que acontece na paratireoide, de uma alteração fisiológica que acontece com a idade, esse slide tem como objetivo demonstrar alterações patológicas da paratireoide. Então, nesse primeiro slide, a gente vai falar um pouco sobre o hiperparatireoidismo, ou seja, produção excessiva de paratormônio, né? Funcionamento exagerado aí das paratireoides. Então, o hiperparatireoidismo é uma patologia que é classificada em 3 tipos, né? O hiperparatireoidismo primário, secundário e o terciário. Então, o hiperparatireoidismo primário, ele é chamado assim quando a causa dessa superprodução de paratormônio se encontra na própria paratireoide. Então, essa causa de aumento da produção da paratireoide estará ligada ou será causada por uma hiperplasia da paratireoide, um tumor benigno da paratireoide ou um tumor maligno da paratireoide, da ou das, né, paratireoides. E para se fazer um diagnóstico, né, se aqueles sintomas se devem a um hiperparatireoidismo primário, secundário ou terciário, a observação dos níveis de cálcio e fosfato no sangue e na urina vão ser importantes. Então, no hiperparatireoidismo primário, a gente tem um aumento da concentração de PTH circulante acompanhado de uma hipercalcemia, então uma alta concentração de cálcio no sangue. Veja bem, em condições normais, essa hipercalcemia deveria inibir a produção de paratormônio, o que não está acontecendo, né? Acompanhando essa hipercalcemia, nós vamos ter uma hipofosfatemia. Então, a gente vai ter uma maior excreção de fosfato e uma menor concentração de fosfato na corrente sanguínea. E vamos ter também hipercalciúria, ou seja, uma excreção de cálcio na urina maior do que o normal, tá? Então, essas 3 condições, né, acompanhadas aí do aumento de paratormônio na circulação, indicam que o problema se encontra na paratireoide, ou é um tumor ou é uma hiperplasia. O hiperparatireoidismo secundário é o hiperparatireoidismo cuja causa não se encontra nas paratireoides. As paratireoides estão normais, mas algum fator externo está estimulando-as a produzir uma maior quantidade de paratormônio. Então, no hiperparatireoidismo secundário, o aumento de concentração de paratormônio no sangue vai ser acompanhado por uma hipocalcemia, olha, diferente do primário, que se caracteriza por hipercalcemia. Então, é essa baixa concentração de cálcio que vai fazer com que haja um aumento na produção de PTH, ou seja, esse aumento na produção de PTH visa compensar a baixa concentração de cálcio no sangue. A hipocalcemia no hiperparatireoidismo secundário, ela é acompanhada de uma hiperfosfatemia, então baixa concentração de cálcio no sangue e alta concentração de fosfato no sangue.
que pode causar essa situação, esse hiperparatireoidismo secundário? Por exemplo, deficiência de vitamina D. Então, a deficiência de vitamina D, ela vai comprometer os níveis de cálcio na corrente sanguínea e vai então estimular a paratireoide a produzir de forma mais constante o paratormônio, fazendo com que sua concentração na corrente sanguínea fique elevada. Outra coisa que pode causar, outra causa possível para o hiperparatireoidismo secundário é a insuficiência renal crônica. Então, às vezes a pessoa vai produzir vitamina D ou, enfim, mas não vai ativá-la porque o tecido renal estará comprometido. Então, isso tudo, tanto a deficiência de vitamina D quanto a insuficiência renal crônica, vão provocar uma hipocalcemia prolongada que vai fazer com que as paratireoides produzam paratormônio em maior quantidade para tentar compensar essa hipocalcemia. Bom, se o problema, for a deficiência de vitamina D, a reposição dessa vitamina resolve o problema. Se a insuficiência renal for crônica, o tecido renal estará comprometido e ele não vai se regenerar. Então, o que vai acontecer é que essa situação ela não vai se resolver naturalmente. Então, a pessoa vai ter que receber vitamina D, medicamentosamente, às vezes vai ter que fazer reposição de cálcio, também medicamentosamente, tudo isso como terapêutica, já que não vai ter uma reversão dessa situação. E uma vez que as paratireoides passem muito tempo produzindo esse paratormônio compensatório, o hiperparatireoidismo ele passa então a ser chamado de terciário. Então, as paratireoides desenvolvem uma autonomia na secreção desse paratormônio e permanecem produzindo paratormônio em grande quantidade de forma indefinida, A característica é a hipercalcemia acompanhada aí de uma da alta concentração de paratormônio na corrente sanguínea. A situação contrária, uma menor produção do paratormônio, caracteriza o hipoparatireoidismo. Então, a gente não vai conseguir regular os níveis de cálcio adequadamente, vamos sentir fraqueza, sensação de formigamento e dormência, cãibras, contrações musculares involuntárias, ansiedade, distúrbio na frequência cardíaca, Então, às vezes o coração vai ter uma sístole e vai demorar um pouco para relaxar, para ter a diástole novamente. Então, isso tudo caracteriza o hipoparatireoidismo ou uma menor produção de paratormônio do que deveria se esperar. As causas mais comuns para o hipoparatireoidismo, o que mais causa hipoparatireoidismo são cirurgias feitas ou para retirada da tireoide, uma tireoidectomia. Quando essa cirurgia é feita, as paratireoides são retiradas junto com a tireoide, são ressecadas fora do corpo da pessoa e reimplantadas. E aí, enquanto esse reimplante não pega, entre aspas, ou seja, enquanto esses tecidos reimplantados não são revascularizados, a regulação de cálcio no organismo ela fica descontrolada. Então, cirurgias decorrentes aí de câncer na tireoide ou às vezes na própria paratireoide, uma intervenção ou um outro tumor na região cervical que exija
a retirada e eventualmente o reimplante das paratireoides causam esse hipoparatireoidismo temporário até que o implante seja revascularizado. Mas existem outras situações mais raras que podem levar ao hipoparatireoidismo, como, por exemplo, distúrbios nas paratireoides causadas por intoxicação por metais, ou às vezes um hipoparatireoidismo autoimune, né? Então, anticorpos produzidos contra as células da paratireoide, ou receptores dessas células, opsonizam as células e essas células então passam a ser alvos do sistema imunológico, sendo atacadas por enzimas e citocinas ou induzidas à apoptose, eventualmente fagocitadas. Então, essa destruição do tecido das paratireoides também vai ter como consequência o hipoparatireoidismo. Então, as causas são várias, mas a mais frequente é a ocasionada por alguma cirurgia na região cervical que exija aí a retirada das paratireoides, mesmo que seguida de reimplante. Então, turma, tentei ser mais rápida na locução dessa videoaula, né? Para não somar muito às outras aulas e não ficar muito grande os vídeos, mas, enfim, falamos o que precisava ser dito aí a respeito da histologia das paratireoides. De novo, né? Como sempre, vocês têm aqui as referências bibliográficas para serem consultadas, para vocês ampliarem aí o conhecimento a respeito desse assunto. Um abraço então e até a próxima videoaula.